Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma opção de maquiagem bem discreta, básica, pra ir ali na padaria, no mercado. O quê? Até parece, né? Bom, uma maquiagem mais colorida, né? Que a gente vai usar mais pra formaturas, festas em geral, assim, que não exijam uma produção muito formal, né? Uma coisa assim, que, assim, pra combinar e se tornar um pouquinho difícil, né? Claro, você colocar uma roupa muito colorida talvez fique chamativo demais, mas, por exemplo, se você vai usar um preto, dá pra se jogar nesse tipo de cor. O formato da maquiagem que eu escolhi hoje foi o de pálpebra luz, que é uma das que eu mais uso no formato do meu olho, que valoriza bastante. Inclusive é uma maquiagem que serve para todos os tipos de olho também. E claro que você pode fazer em qualquer tom que você preferir, né? Então, se vocês quiserem saber como fazer, é só continuar assistindo. Eu começo aplicando o meu Paint Pot na cor Painterly em toda a minha pálpebra, com a pontinha dos dedos. Aplica bastante na pálpebra móvel e o que vai restando no dedo a gente leva até lá embaixo da sobrancelha. Eu vou começar a criar o degradê de cores e a primeira cor que a gente vai usar é a sombra da Freedom System, da Inglot, cor 372, que é um tom de turquesa assim bem aberto, com o pincel 135 da Dye Makeup, que é esse branquinho mais gordinho. Começa aqui bem rente à linha dos cílios. E para fazer a pálpebra luz, a gente vai contornar toda a região do côncavo. Fecha até o cantinho interno. E toma bastante cuidado para não sujar muito o centro aqui da pálpebra. A gente até consegue abrir o espaço de volta se for necessário, só que se você conseguir manter um desenho mais limpo, o acabamento fica mais bonito. Agora eu paro de aplicar a sombra e com isso aqui que restou no pincel, eu vou começar a esfumar bem essa primeira cor lá bem perto da minha sobrancelha. Intensificando um pouquinho mais a cor. Agora com a cor 338, também da Inglot, que é um tom de azul mais escuro. Vou pegar o pincel 136, também da Dye Makeup. Esse aqui chega a estar apagadinho já, mas dá pra ver a numeração que é 136, tá? Esse é um pouquinho menor. A gente pega aqui por baixo novamente e contornando da mesmíssima forma, só que sempre mais baixo pra gente conseguir ver o degradê se formar. Volto lá no primeiro pincel sem pegar mais produto, esfumando mais um pouquinho aqui as bordas para as duas cores se mesclarem bem. Mas a nossa ideia não é fazer tudo parecer que é uma cor só. Você tem que conseguir continuar vendo o degradê, só precisa suavizar um pouquinho mais.
Eu ainda vou usar mais um tom aqui nesse degradê, mas antes de aplicar, eu já vou direto para a sombra preta. Isso porque eu já tô selando o meu primer com duas cores, e se eu vier com a terceira, o preto já não pigmenta tão intensamente quanto vai pigmentar agora. Eu vou aplicar ele com o pincel 137 da Dye Makeup, tá? Que é esse pincelzinho aqui mais pontudo, que eu adoro usar para aplicar a sombra preta. E a sombra Noir da Anastasia Beverly Hills, que pra mim é uma das pretas mais pretas que a gente tem no mercado hoje. Aplico nas duas extremidades e o preto não vai chegar nem a encostar na linha do meu côncavo, porque na hora que eu terminar o esfumado ele já vai chegar bem perto. Então cuidado na hora da aplicação para não levar muito alto, senão acaba ficando muito pesado. Com a própria aplicação eu já vou deixando o acabamento esfumado, porque eu não gosto muito de esfregar a sombra preta, que além dela perder intensidade, cai muito aqui no nosso olho, faz aquela sujeirada. Então só com essas batidinhas eu já vou deixando o efeito mais ou menos esfumado, porque eu termino ele na hora que eu vier com a próxima cor. Gente, é por isso que na hora que a gente tá fazendo o cliente, elas têm que ficar de costas, porque se a pessoa olha um negócio desse, acabou. Ela não confia mais em você. Isso daqui fica muito feio antes de ficar bonito, né? Bom, agora eu vou pegar aqui a 340 da Inglot, que é esse tom de... é um azul petróleo, bem escuro, com o pincel 132 da Dye Makeup, que é esse pincelzinho menor de esfumar, mais abertinho. Vou aplicando essa sombra em volta de toda preta, bem nas bordinhas, porque com o efeito do degradê, a gente já cria um esfumado também. Então aplica aqui pra dentro, pra fora e aqui na parte de cima também. Em volta de toda a sombra preta, eu vou aplicar esse tom de azul. Levo essa cor um pouquinho na linha do meu côncavo também. E vai voltando nas cores que você achar necessário no seu degradê. Deixa a parte de dentro aqui já bem suave de acabamento, porque na hora que vier aquela sombra bem clara, que veio aqui no meio, a gente não tem muito trabalho de fazer a transição entre as cores. Agora com a sombra 351, que é um begezinho opaco, vou pegar o pincel 125 da Dye Makeup, que é esse pincel de esfumar um pouco mais achatadinho, para aplicar embaixo da linha da minha sobrancelha. Aqui eu poderia aplicar diretamente esse brilho se eu quisesse, mas a sombra bege, ela ajuda muito a gente a finalizar um esfumado colorido, para suavizar um pouco mais essas bordinhas. Então, antes de aplicar o brilho, eu gosto de vir com uma sombra opaca. Aqui na parte interna, eu vou aplicar uma sombra nesse tom de verde água também, que é a Summer Mint da MAC, da linha Mineralize. Infelizmente, ela já foi descontinuada, mas tem vários tons assim no mercado que podem ser substituídos. Inclusive, se você preferir, pode aplicar uma sombra mais branquinha aqui também. Esse tipo de sombra mineral, eu prefiro aplicar com a pontinha dos dedos, porque ela tem uma textura um pouco mais grossa e facilita quando a gente aperta, né, para desfazer um pouquinho os focos de cor.
Então vou amassando mesmo aqui nesse centro. Essa cor não vai ultrapassar a linha do meu côncavo. Então aplica bastante, bem intensa, onde sobrou aquele espacinho. E aí isso aqui que restou no meu dedo, eu vou dando umas amassadinhas pra cima do preto aqui de fora e ali de dentro também. E aí no centro dessa sombra eu vou colocar um pouquinho de glitter, que é o Reflects Transparent Teal da linha de glitters da MAC. Essa minha aqui é uma miniaturazinha e ela reflete exatamente no tom dessa sombra que eu apliquei. Pra mim é um dos glitters mais lindos da MAC, acho maravilhoso. Vou dar uma apertadinha aqui no meio também. Varre a sujeirinha. Aqui na linha inferior dos olhos eu começo com a sombra mais escura que a gente usou, que foi a 340. E o pincel 145 da Dye Makeup, que é esse pincelzinho lápis. E a gente vai contornar toda a linha do cílio inferior. Pode fazer essa cor um pouco mais grossinha, porque quando a gente vier esfumando com as outras, ela apaga um pouquinho. Limpei o pincel numa esponjinha, agora com as outras duas cores que eu usei lá em cima e o mesmo pincel, eu vou misturar as duas para passar aqui na parte de baixo, por fora da primeira. Gente, essa conexão aqui no cantinho é muito, muito importante, tá? Se ela não acontecer, a maquiagem fica sem acabamento. Então, quando estiver fazendo a parte de cima, já toma cuidado de deixar ultrapassar um pouquinho para poder juntar aqui embaixo. Sombra preta, pincel 115 da Dye Makeup, que é esse de cortezinho reto. A gente vai delinear aqui por fora, bem rente a linha dos cílios. Pode voltar um pouquinho no azul escuro, se quiser dar uma esfumada aqui em volta. Pincel 111, que é o mini chanfrado, com o meu delineador da Inglot. A gente vai fazer um delineado bem dramático, tá? Esse delineado gatinho que volta sumindo aqui no centro da sombra preta. E vou aplicar ele aqui por dentro da minha linha d'água também. Esse tipo de delineado é ideal principalmente para quem tem muita dobrinha aqui no canto do olho, que acaba deformando um pouco o formato do delineado gatinho. Já esse delineado, ele cobre um pouco essas dobrinhas, ele meio que engole todas as dobrinhas, então a gente consegue fazer num número maior de pessoas. Mas você precisa gostar, claro, de um delineado mais intenso. Puxa a linhazinha saindo aqui dos cílios inferiores em direção à ponta da sobrancelha. E agora, em vez de conectar essa pontinha aqui no restante, eu vou entrar ela mais ou menos na metade da minha pálpebra. E essa ponta vai ficar soltinha ali mesmo, que a gente vai cobrir ela com uma sombra. Agora a gente pega um pouquinho da sombra preta
e deposito aqui em cima dessa emenda para cobrir direitinho qualquer bordinha do delineador que tenha ficado solta. Agora com o pincel 239 da MAC e o meu delineador 01 da Inglot, que é o Sparkling Dust, eu vou iluminar um pouquinho aqui no pontinho de luz e embaixo da sobrancelha também. Eu gosto de usar esse pincel porque ele é bem firme. Tirei um pouquinho o excesso, vou dar umas batidinhas aqui em cima. A cintilante, ela não pode chegar aqui no cantinho, tá? Mantém mais ou menos na região do arco da sobrancelha mesmo. O cílio que eu tô usando hoje é esse modelinho aqui que eu achei super bonito e ele é Xing Ling. Usando minha colinha Vivi, que eu adoro, tá? Olha só como o cílio é bem bonito. Enquanto meu cílio termina de secar, já vou aplicando a máscara de cílios. Hoje eu tô usando a minha Eudora Soul, que é uma das minhas favoritas, e ela é Baratex. Eu só não uso no trabalho porque ela não é a prova d'água, mas eu uso muito em mim mesma, né? Passo aqui no seu só pra juntar mesmo, com cuidado pra não passar lá na ponta do postiço. Ele é tão desenhadinho que se a gente passa a máscara, acaba estragando um pouco o formato. Então passa mesmo só no seu, só pra juntar. Pega um pouquinho do delineador em gel pra gente cobrir bem essas bordinhas. Bom, vou mostrar pra vocês agora os produtos que eu estou usando na minha pele. Hoje eu tô usando o primer da Revlon, o Photo Ready, a base da Senna Cosmetics, a minha cor é a Sand. Essa base aqui eu recebi da marca Senna há algum tempinho e o engraçado é que eles conseguiram acertar direitinho o tom da minha pele e a base é realmente muito boa, assim, tem uma cobertura muito boa e não fica com a aparência pesada de base, sabe? É uma das minhas favoritas. O corretivo eu tô usando o Peach 2 da linha Velvet da Contém 1 grama e pra selar a pele o pozinho HD da Vult translúcido. Eu fiz o contorno com o Bronzing Powder da MAC, que é na cor Matte Bronze. Ele é um tom de bronzer assim, totalmente sem brilho, muito legal pra fazer contorno e pra dar uma bronzeada pra quem tá na praia também fica bem legal. E o blush hoje é da Maika Beauty. Ele é um tom de bronze também, a cor 3 Sunlight, né? Pra pele negra ele vai funcionar mais como um iluminador. Agora pra mim ele funciona super bem como blush, dá uma cor bem bonitinha. E o iluminador, claro, meu favorito, é o Sparkling Dust da Inglot na cor 01. O batom pra combinar com esse tipo de maquiagem, ele tem que realmente ser mais nude, ou se for um tom escuro, que seja mais fechado, né? Eu optei pelo Hug Me da MAC, que tem esse tom que é meio marronzinho, meio rosado e bem cremosinho. Esse daqui não tem acabamento mate. Ele é muito legal, principalmente pra quem não gosta de usar batom, né? Aquela cor assim de boquinha saudável. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!